meus amores do quarto ano. Que bom estar aqui com vocês novamente. O recesso acabou, nós descansamos e agora vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Na nossa aula de hoje, nós temos por unidade temática os números. E o nosso objeto de conhecimento será a resolução e elaboração de problemas que envolvem significados da multiplicação e da divisão. Vamos conhecer um pouquinho o que é adição de parcelas iguais, organização e configuração retangular e proporcionalidade. A habilidade do nosso currículo que iremos trabalhar hoje é a habilidade de número 6, com retomada da habilidade de número 7 e 8 do terceiro ano. Observe o prédio abaixo. Ele tem 8 andares e em cada andar há 3 apartamentos. Quantos apartamentos há nesse prédio? Como é que a gente consegue encontrar o resultado dessa situação problema? Veja que no apartamento há 8 andares, certo? Em cada andar há 3 apartamentos. Então, se em cada andar há 3 apartamentos e o prédio tem 8 andares, podemos determinar o total de apartamentos fazendo a seguinte adição: 3 mais 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 3, certo? A gente colocou 3 8 vezes. O 3 está representando o número de andares de apartamentos que tem em cada andar. E juntando essas parcelas, nós vamos ter um total de 27, certo? Se eu colocar 3, 8 vezes, eu vou ter um total de 27. Isso que acabamos de fazer é o que a gente chama de multiplicação, certo? Nesta adição, temos 8 parcelas iguais a 3. Ela pode ser indicada de uma forma mais simplificada, que é a multiplicação. Então, multiplicação nada mais é, certo? Que colocar parcelas iguais determinadas vezes. Outra operação muito importante é a divisão. A divisão envolve as ideias de dividir uma quantidade em partes iguais ou determinar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vejamos com o seguinte exemplo. Renata colheu do pé 12 mangas e quer dividi-las igualmente entre seus 3 irmãos. Quantas mangas cada um dos seus irmãos receberão? Então, aqui, nós temos uma divisão, certo? De quantidades. E a gente vai repartir essa quantidade em parcelas iguais, certo? Em uma quantidade igual. Vamos fazer aqui essa divisão. Renata tinha 12 mangas, certo? E ela dividiu essas 12 mangas para os seus 3 irmãos. Então, eu tenho aqui 12 dividido por 3, certo? Sabemos que para fazer uma divisão, nós temos que encontrar um número que, colocado 3 vezes, certo? Dê um total de 12. Sabemos que 4 vezes 3 é igual a 12, certo? Então, o resultado dessa divisão seria 4. Então, das 12 mangas, ele ia pegar 4 e dividir igualmente entre seus irmãos. Cada irmão ficaria com 4 mangas, certo? Agora, observe aqui essas duas imagens. João tem muitas miniaturas de motocicletas. Ele não sabe quantas ele tem no total. Ele arrumou sua coleção em 2 agrupamentos diferentes. Sem contar, diga qual grupo tem mais motocicletas. E aí, olhando para contar assim, só na mente, rapidamente,
qual desses dois agrupamentos seria mais fácil de contar? O 1, que está bagunçado, certo? Colocado de modo avulso. Ou o segundo, que está organizado em fileiras. Visualmente, qual seria o mais fácil da gente organizar? Seria a segunda imagem, não é? Veja só, a segunda imagem, ela está organizada em fileiras. Isso evitaria que a gente contasse objetos a mais ou que a gente repetisse a contagem do mesmo objeto. Se a gente fosse contar aqui desta forma desorganizada, certo? Poderia acontecer da gente contar o mesmo objeto. Isso se tornaria mais difícil. O ônibus tem 12 filas. Cada fila tem 4 lugares. Quantos lugares há no ônibus? Então, vamos lá. Aqui a gente tem mais um exemplo, certo? De agrupamento. Da gente colocar, da gente organizar de forma retangular, certo? Na organização do slide anterior, vocês viram que foi mais fácil para o João contar o grupo que estava organizado em fileiras. Aquela organização se chama organização ou configuração retangular, certo? Então, é a gente colocar as quantidades em fileiras de números iguais, certo? Então, ó, se no ônibus tem 12 filas, cada um tem 4 lugares, a gente poderia fazer aqui uma organização retangular da seguinte forma. Então, aqui eu tenho, ó, 12 filas, cada fila tem 4 assentos. Dessa forma, a gente poderia contar o número total de forma mais rápido e mais fácil, e evitaria da gente contar o mesmo assento. Mas, ó, se a gente aqui sabe que tem 12 filas e em cada fila tem 4 assentos, não precisamos contar de um por um. Nós poderíamos fazer a multiplicação da seguinte forma: ou colocar 4 parcelas de 12, certo? Ou então, de forma mais simplificada, como a gente viu, fazer a multiplicação. 12 vezes 4. 12 vezes 4 é a mesma coisa de eu ter 12 parcelas iguais de 4, certo? Nós sabemos que 12 vezes 4 é igual a 48. Então, no ônibus há 48 assentos. Vamos ao próximo probleminha. Rita escolheu uma receita de sua mãe para fazer no piquenique que faria com 11 melhores amigas. Mas a receita servia apenas 4 pessoas. Para servir a todos, precisa fazer então 3 receitas. Quanto de cada ingrediente ela terá que comprar? Então, aqui está a lista de receita, certo? Com o quantitativo dos ingredientes. Torta de limão serve 4 pessoas. Ingredientes: 200 gramas de biscoito de maisena, 150 gramas de margarina, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de 4 limões, raspas de 2 limões, cobertura: 4 claras de ovo, 3 colheres de sopa de açúcar, raspas de 2 limões para decorar. Como podemos pensar na quantidade de ingredientes necessárias para fazer a receita para servir 11 pessoas? Então, vamos lá. Se uma receita serve 4 pessoas e ela tem que fazer para 11, certo? Ali no problema a gente viu que ela faria 3 receitas. Como a gente pode pegar uma receita e fazer a proporção para 3 receitas? Vamos ver como a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. São 3 receitas, certo? A gente sabe que em uma receita
a gente vai utilizar 200 gramas de biscoito de maisena. Mas a gente quer fazer 3 receitas. Então, a gente vai colocar essa quantidade 3 vezes, certo? Porque se em uma receita a gente usa 200 gramas, em 3 receitas a gente tem que fazer a proporção. Fazendo a proporção, eu vou ter 200 mais 200 mais 200, que é a quantidade para 3 receitas. Uma receita a gente usou 200, se fossem 2 receitas a gente ia usar mais 200 gramas. E para fazer 3 receitas, nós utilizamos 3 vezes esse número, certo? Então, 200 mais 200 mais 200, a gente sabe que é igual a 600. Ou, de forma mais simplificada, 200 vezes 3. Vamos agora fazer a proporção do restante da receita, certo? 150 gramas de margarina. Vamos fazer a proporção. Para uma receita usamos 150, então para 3 receitas usamos 150 mais 150 mais 150, que é igual a 450, ou 150 vezes 3. Para uma lata de leite condensado e uma caixa de creme de leite, 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3, ou 1 vezes 3, que é igual a 3. Então, fazendo a proporção com 3 receitas, nós vamos usar 3 latas de leite condensado e 3 caixas de creme de leite. Fazendo a proporção do suco de 4 limões e já aproveitando e fazendo a proporção das 4 claras de ovo. Perceba que eu tenho a mesma quantidade de ingredientes, certo? Que é 4. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então, aqui eu tenho 3 parcelas de 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 3, que é igual a 12. 2 raspas de limões. Fazendo a proporção, nós temos 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Eu tenho aqui 3 parcelas de 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 3, certo? Ou 3 vezes 2, que é igual a 6. Para finalizar, 3 colheres de sopa de açúcar. Então, fazendo a proporção, colocando 3 vezes 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9, ou 3 vezes 3. Então, aqui nós fizemos a proporção da receita, certo? Nós tínhamos um número, a quantidade, que é referente a uma receita, e nós fizemos sua proporção para 3 receitas. Então, a gente alterou certa quantidade de ingrediente que fosse consumida por 11 pessoas. Então, vamos fazer uma comparação aqui, certo? Receita normal, que serve até 4 pessoas. Então, nós tivemos 200 gramas de biscoito, 150 gramas de margarina, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de 4 limões, raspas de 2 limões, 4 claras de ovos, 3 colheres de açúcar, raspas de 2 limões para decorar. Fazendo a proporção, a receita final para servir até 12 pessoas ficou 600 gramas de biscoito de maisena, 450 gramas de margarina, 3 latas de leite condensado, 3 caixas de creme de leite, suco de 12 limões, raspas de 6 limões, 12 claras de ovo, 9 colheres de sopa de açúcar, raspas de 6 limões para decorar. Então, ó, por exemplo, um biscoito vale R$1, certo? Se eu fosse comprar 3 quantidades desse biscoito, eu tinha que fazer a proporção, certo? Então, eu ia pegar 3
mais 3, mais 3. Colocar ele 3 vezes em parcelas iguais, porque tem que ser o mesmo valor, fazendo a proporção, certo? Então, 3 mais 3 mais 3 ficaria 9. Então, ó, um biscoito custando R$3, 3 biscoitos custaria R$9. Então, é isso, turma. Por hoje é só. Essas são as nossas referências. Por hoje é só, turminha. Nos vemos nas próximas aulas. Organiza o material, faz as anotações necessárias, vai lá no YouTube, quem tem o acesso, certo? Dá uma revisão nos assuntos anteriores, vai respondendo às questões elaboradas na nossa aula e até a próxima aula.